Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Pitágoras, professor de História do Brasil. Hoje nós iremos analisar o período pré-colonial. Que período foi esse? Que momento foi esse na nossa história? Bem, Cabral chegou ao Brasil em 1500. Ele, na verdade, passou poucos dias no nosso território, no nosso litoral. A missão maior de Cabral era justamente repetir a viagem de Vasco da Gama, chegar, portanto, às Índias. Mas Cabral, antes de partir para as Índias, deu ordens para um de seus pilotos retornar a Portugal, dando notícias ao rei Dom Manuel, sobre aqueles poucos dias que eles passaram ali no litoral sul da Bahia. O rei Dom Manuel, então, começa a ter o interesse de mandar expedições ao Brasil, para descobrir quais são as riquezas, quais eram, na verdade, as potencialidades dessa terra. Então veja, o Brasil passou a ter a presença de portugueses que visitavam esporadicamente para justamente sondar o litoral, descobrindo as riquezas e potencialidades. Foram várias expedições que a gente vai chamar de expedições exploratórias. Mas observem que essas expedições não chegaram a criar núcleos de povoamento. Não houve a criação de um povoado, de uma vila. Na verdade, mesmo no Brasil, sendo parte do Império Ultramar Português, mesmo o Brasil já sendo uma colônia de Portugal, por que então chamamos esse momento, essas 3 décadas pós-viagem de Cabral, de período pré-colonial? Porque não houve nenhuma ação portuguesa no sentido de efetivar a ocupação econômica da terra. Não é que essa terra foi esquecida, não. Mas não esqueçam de um detalhe. A maior cobiça, o maior interesse de Portugal no além-mar era justamente o comércio com o Oriente. O que realmente gerava grandes margens de lucros era o comércio de especiarias. O Brasil, portanto, ficou numa situação, digamos, de segundo plano, numa posição secundária. Mas isso não quer dizer que o Brasil foi esquecido. Até porque essas expedições, chamadas de expedições exploratórias, que visavam descobrir as riquezas e potencialidades, acabaram por achar nas nossas paragens uma árvore e essa árvore vai ter fins mercantis. O pau-brasil. Os europeus, ao se depararem com essa árvore, eles já conheciam uma árvore parecida, importava-se desde a Idade Média do Oriente, uma madeira tintorial que apresentava certas semelhanças com essa árvore que eles encontraram aqui. Hoje nós sabemos que a árvore que era importada lá do Oriente e essa árvore encontrada aqui nas nossas paragens são espécies diferentes, porém do mesmo gênero. Assim como a Cesalpínia sapã, lá do Oriente, a nossa Cesalpínia echinata eram madeiras das quais se retiravam a resina, que era usada para a tinturaria. Então essa madeira que foi encontrada aqui no nosso território, na Mata Atlântica, o pau-brasil, acabará sendo a riqueza explorada nesse período, praticamente a única riqueza explorada nessas 3 décadas foi o pau-brasil. Então vejam, o pau-brasil era uma madeira da qual se retirava uma resina usada na tinturaria. É claro que o pau-brasil também foi usado para a construção de mobílias, para a construção de embarcação, mas seu fim principal era a tinturaria. Só que a exploração dessa madeira era feita com a mão de obra indígena. Uma mão de obra indígena livre. Não era uma mão de obra indígena compulsória, ou seja, os índios não eram forçados a cortar madeira. Até porque, para eles cortar essa madeira, os portugueses acabaram dando a eles uma série de bugigangas que para os portugueses não tinha muita relevância e nem muito valor, mas os índios, por não conhecerem aqueles produtos, ficavam cada vez mais ávidos para obtê-los. E é claro, para obter aquelas quinquilharias que os portugueses ofereciam aos índios, os índios se predispunham a entrar na mata, a cortar a madeira
né, ao derrubar a mata, aliás, ao derrubar a árvore, retalhava essa árvore em toras e essas toras eram levadas para o litoral. Tá? No litoral brasileiro, nesse momento, foram criadas várias feitorias. Professor, o que vinha a ser uma feitoria? Feitoria era um entreposto, era um local onde se depositava madeira para que uma embarcação, ao chegar, tivesse facilidade de cooptar essa madeira que estava reunida naquele entreposto para dali embarcar direto para a Europa. E um detalhe importante, essa troca, vocês já sabem disso, essa troca sem o intermédio da moeda, você chama de escambo. Então nós tivemos como atividade econômica por excelência nesse período de 30 anos, justamente o extrativismo vegetal. Esse extrativismo tinha como mão de obra a mão de obra indígena e esses índios, né, trocavam a madeira com os portugueses, né, por quinquilharias. Era o escambo vegetal. Agora, cuidado, tenham um cuidado redobrado. O governo português passa a estabelecer que a exploração da madeira era monopólio do próprio Estado português. E aí tem uma palavrinha que vocês não podem confundir com escambo. É a palavra estanco. Estanco quer dizer monopólio. Então, a coroa portuguesa reservou para si o monopólio, a exclusividade da exploração daquela madeira. Entretanto, a coroa, ela também lhe reservava o direito de vender, de arrendar. Então, apesar de ser um monopólio real, o que foi que a coroa portuguesa fez? Vendeu o direito de exploração da madeira para particulares. E o primeiro grupo de arrendatários na exploração dessa madeira foi liderado por um cara chamado Fernando de Noronha. Beleza, galera? Tudo bem? Então a gente tem como característica principal a exploração do pau-brasil. Agora, detalhe, dava lucro? Claro que dava, era um negócio extremamente lucrativo. Mas dava tantos lucros como o comércio de especiarias no Oriente? Claro que não. Apesar de ser um negócio rentável, mas naquele momento o que mais vai atrair os interesses de mercadores portugueses e até do próprio Estado é justamente o comércio com o Oriente. Mas vejam só, Portugal foi o primeiro país a sair na expansão marítima. Depois veio a Espanha, fizeram ambos uma divisão do mundo através da linha de Tordesilhas, só que outras nações saem tardiamente desse processo de expansão, como a França, como a Inglaterra. E essas nações, elas não vão, obviamente, aceitar a divisão do mundo entre os países ibéricos. E é claro que esses países passam a visitar o litoral americano. E no caso do Brasil, um em especial se fez mais presente: os franceses. Os franceses passaram a visitar o nosso litoral com assiduidade. Eles eram contumazes frequentadores do nosso litoral. E o que é que eles faziam aqui, professor? Eles faziam a pirataria, o contrabando de pau-brasil. A presença francesa no nosso litoral, nesse momento, era tão forte que acabou levando o governo português a organizar um tipo de expedição que diferia daquela primeira, das exploratórias. Essas expedições seriam chamadas pelo historiador de guarda-costas ou guarda-costeira, porque eram expedições que tinham, sobretudo, o interesse de proteger a costa, proteger, defender o território. Defender de quem? De piratas e contrabandistas, principalmente os franceses. O líder dessas expedições foi o Cristóvão Jacques. Mas apesar de alguns navios terem sido interceptados, capturados, a gente sabe que era impossível você proteger um litoral tão vasto como o nosso. E aí o que é que acontece? Aos poucos, outras nações começam a chegar lá nas Índias. Portugal foi o primeiro e por algum tempo dominou, controlou o comércio de especiarias, mas outros europeus também estão chegando no Oriente, o que leva à quebra do monopólio que Portugal detinha no comércio de produtos orientais. Então, Portugal começa a ter uma queda da margem de lucratividade com o comércio oriental. Além disso, além de cada vez mais ter uma queda da margem de lucro, a gente tem que lembrar que o Estado português cada vez mais gastava para manter as feitorias e possessões lá no Oriente.
Cada vez mais era dispendioso ao Estado português manter suas fortalezas e feitorias lá na Ásia. Então os custos eram maiores, o lucro menor. E é nesse momento que começa a haver uma decadência do comércio oriental para os portugueses, que o Brasil cada vez mais estava sendo ameaçado por outros inimigos de Portugal. E é claro, como eu destaquei, principalmente os franceses. Então, para evitar que essas terras caíssem nas mãos de algum país inimigo, o que foi que Portugal resolveu fazer? Percebeu que era preciso, enfim, colonizar. Repito o que eu disse no início dessa aula. O que foi? Esse momento a gente chama de período pré-colonial. Apesar do Brasil ser uma colônia, a gente assim denomina de pré-colonial porque não houve uma efetiva colonização, ocupação dessa terra, ok? O que nós tivemos aqui foi a criação de alguns entrepostos comerciais, tá? Mas como a exploração do pau-brasil normalmente era nômade, porque quando escasseava madeira numa área, buscava-se outras áreas para se explorar, muitas vezes as feitorias também não tinham caráter permanente. Mas agora o que acontece? Com essa ameaça francesa e com o declínio do comércio lá nas Índias, no Oriente, o governo então resolve, para proteger essa terra, criar justamente o quê? Núcleos de ocupação. E a gente dá um destaque à expedição de Martim Afonso de Souza, que sai de Portugal em dezembro de 1530 e ele é muito lembrado nos compêndios de história. Por quê? Porque foi Martim Afonso de Souza que criou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. E, curiosamente, a gente tem que destacar que foi nessa primeira vila que também se ergueu o primeiro engenho de cana. A cana-de-açúcar será a planta que, metaforicamente, representará o trampolim, a mola propulsora para a ocupação efetiva, a ocupação econômica dessa terra. Mas ficará para a próxima aula. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.